Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Chegamos terça-feira, hoje a gente tá no Salmo 17. Alguém aí quer gripe? Tô vendendo a minha. Vendendo não, até dou. Gente, esse clima, meu Deus do céu, tomem água. Se cuidem muito, 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 porque olha só como tá cinza, tá tudo... Nossa, não tá nem boa. Vamos colocar aqui que os meus livros vão ficar melhor. Vai ser uma vista melhor. Então vamos lá, hoje a gente tá no Salmo 17, vamos começar orando, aí a gente lê e depois comenta algo a respeito, amém? Esse salmo ele vai falar ali, vai, né, se interpor ali naquele momento em que Davi tá fugindo muito de Saul. Tá indo de uma caverna para outra, tá fugindo pro deserto, tá? Então aqui ele escreve nesse momento da vida dele, é uma oração que ele faz. Mas vamos começar orando, aí depois a gente fala sobre isso. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada pela sua promessa, sabe, Deus, que é intensa, que nos traz paz, nos conforta. Deus, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, sabe, Pai, declarar saúde, declarar caminhos novos, declarar, assim como diz esse louvor, sabe, Deus, que o Senhor brilhará em nossos caminhos, sabe, fazendo novos caminhos, fazendo nova todas as coisas, em nome de Jesus, que aqueles que estão enfermos no dia de hoje sejam curados, sejam tocados, sejam restaurados em sua saúde, Deus, em nome de Jesus. Vem, ensina-nos também, Deus, a respeito dessa palavra, em nome de Jesus, e que nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos para te ouvir, para aprender com Davi, com os salmos, a fazer as nossas orações, mas também a encontrar a esperança que Davi e todos os salmistas encontraram em Ti. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Salmo 17 vai dizer: Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras, mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Venha, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Bom dia, mami. Bom dia, Isabel. Bom dia, Paulo. Saudades. Bom, então aqui, gente, esse é o Salmo 17, em que, como eu disse no início, Davi tá ali fugindo muito de Saul. Ele vai de uma caverna para outra, de um deserto para o outro, então ele tá
angustiado com aquela situação e ele decide fazer essa oração, pedindo justiça. Então ele já começa com um clamor de justiça. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. E aí, ele vai continuar dizendo aí, primeiramente, ele vai ali expor a Deus o seu coração. Ele vai falar, tu conheces o meu coração, e de noite o Senhor me visita. Tu tens me examinado profundamente, e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Então, Davi vai praticamente fazer uma resposta do Senhor em relação a ele. Porque ele está ali andando, angustiado, fugindo, e entre uma perseguição e outra, e seus amigos e seus inimigos estão se unindo contra ele. Então, ele ali, e ele continua, sabe? E ele continua com seu coração íntegro, e ele continua orando ao Senhor, porque quantas vezes a gente começa a sofrer perseguição e aí começa a ficar intenso e a gente para de orar ao Senhor, porque a gente começa a pensar, cara, por que eu vou continuar? Sabe? Não tá dando certo, por que o Senhor tá permitindo isso acontecer? Sabe? E aí, mas Davi não, Davi tá ali, Davi tá insistente, Davi tá reto, tá com o coração reto ainda diante de Deus, tá buscando em Deus, tá confiando em Deus para o livrar. E aí Davi continua dizendo, não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Davi também, ele ainda, sabe, nesses momentos de ira, de raiva, ontem eu tava comentando aqui com vocês, né? A gente às vezes fala uma coisa ou outra que a gente não quer, às vezes a gente culpa a Deus, mas Davi, ele diz aqui nesses salmos que ele não fazia isso. Ele não falava coisas que desagradavam a Deus. Ele, como os outros faziam, e ele ainda procurava seguir as leis de Deus, ele ainda estava ali, sabe, dia após dia, buscando ser correto diante de Deus. E aí ele fala que também não agia como as pessoas violentas que estavam atacando ele, tanto que por várias vezes a gente viu que Saul, Davi teve várias chances de matar Saul e ele não o fez, porque ele falou, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Então ele não aceitava, sabe, sujar suas mãos com sangue, como os violentos faziam. E aí ele fala, né, tenho andado sempre nos teus caminhos, nunca me desviei deles. Então, em primeiro lugar, Davi se apresenta diante de Deus e fala, Deus, me faz justiça. O Senhor sabe que eu tô aqui, que eu tô fazendo isso, que eu tô correto, que eu tô íntegro, que eu ainda tô confiando no Senhor, que eu ainda tô aqui, que eu ainda faço minhas orações, meus pedidos ao Senhor. E aí ele pede, mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos, na sombra protege-me como protegeria os teus próprios olhos, ou em outras versões vai falar, me protege como a menina dos seus olhos, né? Me esconde na sombra das tuas asas. E aí ele vai começar a falar também sobre os inimigos dele, quem eram. E aí ele vai falar, inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles estão me seguindo de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento para me derrubar. Estão como leões escondidos, prontos para me despedaçar. Venha, Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos. Ou seja, aqui Davi então expôs como eram os inimigos dele. As pessoas que estavam perseguindo ele eram pessoas violentas, eram pessoas que não tinham pena de ninguém, eram pessoas que, né, muitas das vezes sequer temiam a Deus. E eram pessoas ali traiçoeiras que no momento estavam esperando o momento para ir lá e passar rasteira em Davi. E aí ele vai falar, vem Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos para mim. Tem coisa que a gente não pode contra o inimigo. Então a gente precisa pedir ajuda e socorro de Deus.
E aí ele vai continuar falando: salva-me com a tua espada, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem, castiga-os com os sofrimentos. E aí ele vai falar, vai pedir ali o castigo deles para a geração deles, para aquelas pessoas, para os filhos deles e até para os filhos dos filhos, ou seja, os netos. Ele vai pedir castigo para aquelas pessoas que estavam perseguindo Davi, enfim, até a terceira geração. E ele vai finalizar dizendo: mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Então, essa é uma oração de Davi que a gente tem muito que aprender aqui, por isso que, eu meio que destrinchei ela. Por quê? Porque Davi, ele vai falar o que ele precisa, em primeiro lugar, depois ele vai mostrar as obras que ele tem, o coração dele, as obras não somente, às vezes a gente pensa em obras sociais, obras de justiça, mas na verdade era a intenção, a motivação do coração de Davi que ele estava mostrando ali. E em seguida ele vai apresentar os inimigos dele diante de Deus. Vai falar: Deus, meus inimigos são esses. Qual é o seu inimigo hoje? Às vezes não é um inimigo, que nem Davi tinha de guerra ali, nesse contexto de guerra. Mas, às vezes sim, pode ser uma pessoa que está sendo falsa com você, que foi infiel, que foi traiçoeira, pode ser pessoas, como também pode ser o próprio inimigo. Às vezes eu tiro isso daqui e eu falo: cara, eu também posso apresentar como se fosse um inimigo até mesmo espiritual, um demônio, ali, sei lá, às vezes na vida financeira. Senhor, olha aqui, eu tô sendo fiel, eu tô sendo dizimista, eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo, e ainda assim essas contas estão do jeito que estão. Ou, sei lá, em outras situações, o que pode ser? É que eu não consigo pensar muito rápido, gente. Tenho 15 minutos para falar tudo. Então, mas sei lá, pensa aí no seu inimigo, naquilo que está, e apresenta isso diante de Deus. Mostra como Davi mostrou. O que você está precisando, quem você é, o que você está sendo, como você está seguindo o que o Senhor tem falado para você. Mostra o seu inimigo e, por fim, ele vai dizer: enfrenta os meus inimigos para mim. Venha, Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Tem coisa que a gente, fica impossibilitado ali, fica, possibilitado de guerrear contra, mas o Senhor pode, o Senhor pode vir a nosso favor, o Senhor pode enfrentar para nós. E é isso. E Davi, como sempre, muito cirúrgico, ele não somente pede o castigo daquelas pessoas, como pede o castigo até a terceira geração deles. Então ele vai falar: castiga-os para mim. E vai nos filhos e nos filhos dos filhos, sabe? Para que eles nunca mais façam isso com ninguém. Então é isso. E aí ele finaliza dizendo: e eu te verei, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. E aí ele fala: mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Cara, Davi, nos momentos muito difíceis, ele era assim, muito cirúrgico, e ele mostra uma confiança, um amor, uma devoção por Deus, sabe, que é difícil pra gente. Eu não sei pra você, mas às vezes pra mim, assim, é difícil imaginar, sabe, passar pelo que Davi estava passando e ainda ser tão crente, tão maravilhoso assim com Deus. Então, que a gente possa aprender. A gente ouve isso daqui dia após dia, exatamente com esse fim, com essa finalidade de cara, eu preciso aprender isso, sabe? Se eu não tô sendo assim, eu preciso aprender a fazer oração assim. Se eu não tô tendo esse coração, eu preciso aprender a ser confiante como Davi foi. A saber que essa é uma fase, esse é um período, e que Deus é fiel, que Deus é bom, que eu posso confiar, que eu posso, sabe, contar com Ele para me ajudar em tudo aquilo que eu preciso.
Amém? Hoje foi um pouquinho mais. Então é isso, gente. Beijo. Deixa eu relaxar minha voz. Ver se eu consigo trabalhar hoje. Orem por mim. Deus abençoe. Tchau, tchau.